Vou chamar minha mãe, vou chamar minha mãe, na beira do mar, na beira do mar. Vou chamar minha mãe. Olá, pessoal! Muito boa noite! Tudo bem com vocês? A bênção para quem é de bênção, axé para quem é de axé. E hoje, como prometido, vamos para a parte 2 da nossa conversa com o Carlos. Carlos, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Esther. O Carlos, que é conselheiro em dependência química pela Uniesp e Uniad, é isso? Isso, Unifesp, Uniad. Isso, e psicólogo cognitivo comportamental. Isso mesmo. O nosso assunto, a continuação do nosso assunto, são os aspectos biopsicossociais da dependência química. E... Vamos lá, Carlos? Vou te explorar. Vamos. Primeiramente, eu queria corrigir algo da live passada, que eu quis dizer uma coisa e alguns amigos entraram em contato e falaram que ficou meio confuso quando eu falei de personalidade e uso de drogas. Tá, personalidade do ser humano, realmente, ela começa a se desenvolver, na verdade, de 1 a 5 anos e aí vai se desenvolvendo. O que eu quis dizer é que um adolescente, lá pelos seus 13, 14 anos, iniciando a fase de adolescência, em que tem todos os conflitos naturais dessa fase maturacional, que faz uso de drogas, tem a sua personalidade muito afetada de forma negativa com o uso de drogas, né? Era isso que eu queria deixar claro. Mas, dando continuidade, né, você tinha me falado sobre alguma coisa de farmacodependência. Isso, eu queria que você explicasse para a gente, foi um dos pontos que faltou, e eu tenho muita curiosidade de saber a respeito, é a farmacodependência. Conta para mim um pouquinho, me explica primeiro o que é, que eu não tenho conhecimento adequado, e depois pode discorrer sobre o assunto para o pessoal entender. Então, farmacodependência, hoje, geralmente, ela gira em torno dos benzodiazepínicos, que são os calmantes, né, e os derivados de anfetamina, que são os remédios para emagrecer, esse tipo de coisa. O que acontece? A literatura científica não faz nenhuma diferença do dependente químico de drogas ilícitas para drogas lícitas, é a mesma coisa. Não difere. A velhinha que pega ali 3 receituários médicos para fazer a sua farmacinha particular e o cara que vai no traficante comprar uma pedra de crack, o movimento é o mesmo. A diferença do remédio é se ele é prescrito e a quantidade que se toma, né? Não é difícil a gente ver, por exemplo, uma mãe que começou a usar maconha, ela ir lá na sua gavetinha pegar o calmantezinho, porque ela vai ter que ter uma conversa difícil com o filho. Talvez a conversa sobre dependência química fosse com a mãe também. Entendi. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque a dependência química ela é caracterizada pelo quê? Pelo uso de uma substância que altera o meu funcionamento normal, de forma irregular e restrita, dentro daqueles padrões de diagnóstico que a gente falou na live passada. Né? O DSM-5, ele fala de 7. Então, se a pessoa tiver começar a ter abstinência, começar a ter um repertório social reduzido, se ela, por função do uso da substância, se ela tiver tolerância, né, de 3 a mais dessas características previstas no DSM-5, ela é considerada dependente químico, seja fármaco ou não. E o tratamento é da mesma forma? O tratamento é da mesma forma. O problema
geral, né, principal da dependência química, que a difere das outras doenças, é que, assim, você tem, por exemplo, um câncer, um problema cardíaco, alguma coisa, você se alia ao médico, você se alia a toda, você se submete a todo um tratamento direcionado a você. Na dependência química, geralmente, não. Se eu não contar com esse vínculo terapêutico que o paciente queira de não usar mais droga, dificilmente ou quase impossível eu conseguir atingir essa pessoa. Entendi. Porque se ela não se submete, se ela não acredita, porque geralmente o dependente químico, a crença dele gira em torno do uso. Né? Ele se afasta de tudo e todos até ficar restrito usar e maneiras de poder usar mais. Esse é o grande problema da dependência química. Então, você conseguir um tratamento em que você consiga tocar a alma dessa pessoa e essa pessoa realmente confie a ponto de não querer mais usar drogas e submeter ao que é necessário para não usar, é que é todo o X da questão da dependência química. E como que a gente consegue ajudar a pessoa a enxergar que ela é dependente, né? E se ela já entender que é dependente, que ela precisa de ajuda, como é que a gente pode ajudar? Então, aí nós vamos entrar numa outra doença chamada codependência. Geralmente, familiares de dependentes químicos desenvolvem uma doença paralela chamada codependência. E o que acontece? Essa pessoa acaba se tornando, além de facilitadora do uso do dependente, uma pessoa que vive a angústia da dependência do seu familiar. Uhum. Né? É um ambiente extremamente nocivo, porque um vai infectando o outro e os dois vão adoecendo a passos largos. Como fazer? Primeiro, constatada a dependência química, buscar ajuda. Né? De que forma? Nós temos os CAPS-AD, nós temos o CRATOD, nós temos as mais diversas e variadas clínicas, que é outro assunto que a gente falou na anterior, e eu quero abordar melhor nessa aqui, Sim. Em que fazem um trabalho de desintoxicação e conscientização. Infelizmente, a realidade é o seguinte, né, para se rasgar o verbo mesmo, enquanto a pessoa não vê, ela não tiver um estofo, um conteúdo de substituição para ela, e dor, ela não vai parar de usar, por mais prejudicial que esteja sendo. Por isso é tão difícil conseguir tratar dependência química na adolescência, pelos conflitos de personalidade, por esses traços até de transtorno desafiador opositor, tem uma série de situações aí. Carlos, eu queria muito que você falasse mais para gente. Tudo bem que não seja, que pode não ser hoje, né? Porque a gente eu tenho muita coisa para te perguntar, mas me interessa muito essa parte da criança e do adolescente, sabe? Porque é um público que merece a lei já dá uma atenção especial pela sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, né? E a gente vê cada vez mais crianças e adolescentes utilizando, entrando num quadro de abuso, e é tão difícil para os pais conseguirem ajudar, Carlos. Se você puder um dia a gente falar sobre isso, ajuda muito. Vamos sim. Na real, assim, geralmente o adolescente que entra num padrão de uso é por alguma, geralmente, tá? Vamos generalizar. É isso, mas geralmente é por alguma dor psíquica.
Talvez se os pais procurassem um amparo psicológico, exato, quando identificasse, mudaria, né? É o que eu costumo dizer. Hoje em dia, existe uma lei que foi aprovada, se eu não me engano, que toda escola deve ter um psicólogo. A gente vai entrar num assunto que a gente pincelou na passada também, que é o seguinte: a saúde mental, ela reflete no biológico de uma pessoa, querendo ou não. Sendo criança, adolescente ou adulto, né? Sendo qualquer um. Uma atenção psicológica para uma pessoa na melhor idade também faz com que ela tenha essa nova fase de vida dela muito mais acolhida, vamos dizer assim. Sim. Né? Uma pessoa que consiga admitir mais as suas impotências que o tempo trouxe, por exemplo. A criança dificilmente se consegue chegar nela depois que a dependência química já se instalou, porque o problema vem muito antes da dependência química. Vem nessa constituição social de família, de ser diária, de uma série de coisas que influenciam tanto na personalidade quanto na constituição de ser humano dela. Uhum. Né? Então, geralmente é dor psíquica, né? Uma falta de pertencimento. Então, elas buscam pertencimento, elas buscam não ser mais hostilizada com bullying, com algum tipo de coisa, e aí vem uma substância mágica que fala, deixa isso para lá, que eu te ofereço uma satisfação muito maior. Ai, Carlos, é uma situação que eu me preocupo muito por identificar tantas crianças e adolescentes passando por questões de bullying, sabe? E o que isso pode acarretar? Que muitas vezes eu tento sempre ser muito aberta, né? Que eu tenho um filho adolescente, eu convivo com diversos adolescentes, crianças, eu tenho uma afinidade, então eles sempre se aproximam. E eu percebo algumas questões pontuais que, quando eles falam algumas frasezinhas, que eu falo, opa, tem alguma coisa aí? E eu tento estimular a criança a conversar, mas eu, como advogada, sou uma péssima psicóloga. Né? Mas não precisa ser psicólogo. Eu tento ouvir, Carlos, mas eu não sei aconselhar. A criança ou o adolescente, ele carece de escuta. Uhum. Né? Porque a gente não pode esquecer que a gente também já foi adolescente, que a gente já foi criança. E aquilo, né, que era extremamente importante para a gente naquela época, que hoje a gente vê que não era nada, naquela época era muito importante. E não dá essa escuta, essa importância para o assunto que o seu familiar, que o seu filho, que a sua filha, enfim, né, traga para você, cria vínculos de afinidade, de confiança, até mesmo de amizade, né? Em que eu não digo que essa pessoa não vá fazer o uso experimental, mas que valores são colocados aonde talvez de uma outra forma esses valores não ficassem tão evidentes para o adolescente e para a criança. Carlos, um dia, quando você tiver um tempo, a gente pode fazer uma live só disso. Vamos fazer. E adolescentes, mas no aspecto geral. A gente fala da dependência, mas de outros fatores também? Vamos. Eu vou procurar. Eu vou procurar, porque eu não trato criança, né? Eu, como psicólogo, eu trato adulto e idosos. Porque se fosse para eu tratar criança, eu faria um contrato de que o familiar também deveria fazer terapia em conjunto com outro psicólogo enquanto eu estou tratando o filho deles. Como isso não é possível, né? Eu preferi não tratar crianças, mas eu tenho amigos meus que, olha, são maravilhosos nesse campo, a gente combina, faz sim.
Sim. Carlos, porque eu tô te convidando ao vivo para você se comprometer e na hora que você falar que não, eu mostro um vídeo para você, entendeu? Eu sei, conheço você. Porque eu trabalho com provas. É isso mesmo. Aquela Agora, bem rápida. voltando para o assunto, né? Vamos fazer sim. Tem até um amigo meu que também chama Carlos, que trabalha com crianças, faz um trabalho muito bonito, me engano, lá no Capão Redondo. Eu vou trazer ele para bater um papo, a gente. Tá bom, mas então eu vou passar para o próximo tópico para a gente não fugir do nosso assunto, tá bom? Porque eu Isso. tenho uma lista aqui para você. Então, mais uma. Me fala sobre o tratamento da dependência química e o processo de recuperação. Me fala um pouquinho disso. Falo, é um assunto bacana de falar. O Brasil tem uma cultura curativa. E tratar doença crônica com uma cultura curativa é difícil, porque a pessoa acha que porque o seu familiar internou 1, 2 vezes numa clínica de desintoxicação, ele vai sair de lá curado. E não vai. Na verdade, o tratamento dessa pessoa começa quando ela sai de uma clínica ou de uma comunidade terapêutica de desintoxicação de dependência química. O que acontece lá? Lá acontece o seguinte, a pessoa chega numa internação, ela vai ser acolhida, ela vai ser medicada muitas vezes, ela vai ser nutrida, ela vai ser hidratada, ela vai ser acolhida. E aí nós vamos poder fazer um parâmetro com 6 meses de tratamento, que é o usual hoje em dia, se falando de dependência química e interna. Nesses 6 meses é o mínimo? Ou não? 6 não meses é um tempo razoável de internação. No meu ver, é até pouco, mas é razoável em que aspecto? Porque muito tempo internado também perde eficácia. A pessoa já se sente presa. Assim, chega um dependente químico numa internação com a maioria das suas responsabilidades abandonadas, inclusive a responsabilidade consigo mesmo. Ele chegando lá, além de ser acolhido, ele vai passar por uma série de normas e regras de convivência ali dentro. Isso também já faz parte de um processo de modelação. Olha, liberdade não é fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Né? Liberdade é poder agir com responsabilidade, sem afetar o outro ou a mim mesmo com os meus atos. Bacana. Depois disso, vai demorar 1 mês a 2 para essa pessoa se conformar que ela está internada. Então, o corpo chegou, mas a cabeça ainda não. Ele ainda está sob efeito de abstinência grave, ele ainda está confuso, ele ainda está com muita vontade de usar, com efeito de medicação para que a síndrome de abstinência não seja tão severa, então a cognição dele está afetada por isso. Então, desses 6 meses de internação, os 2 primeiros vai ser de recusa a tratamento, muitas vezes. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser boba, mas me perdoa. Nenhuma pergunta é boba. Por exemplo, eu uso algum tipo de droga, tá? Por muito tempo, aí eu entendi que eu sou dependente e vou procurar um tratamento. Quanto tempo depois que eu paro de usar, essa droga continua no meu organismo? Ou... Você entendeu mais ou menos a pergunta? Eu tenho reflexo dessa droga. Eu entendi. O problema não é nem o biológico, Esther, de quanto tempo ela fica. É o que ela causou dentro de mim. Tá. Ela já alterou muito os meus hormônios dentro do meu sistema nervoso central. Ela já alterou muito o funcionamento do meu sistema nervoso central.
ela já alterou muito a minha forma de sociabilizar com as pessoas. Ela já alterou muita coisa. Entende? Essa alteração Então, no sistema nervoso central, ela pode ser readequada? Dá para corrigir? Dá, algumas dá. É esse o grande problema da droga. Ela vai afetando o sistema nervoso central e o cérebro como um todo. Alguns desenvolvem esquizofrenia, desenvolvem transtornos de humor, desenvolvem várias outras comorbidades psíquicas ou psiquiátricas pelo uso de substância, o que também é um outro fator no tratamento, que também precisa ser visto. Por exemplo, chega alguém na clínica para ser atendido por mim. É um esquizofrênico usuário em drogas. Uma das primeiras coisas que vai ser pesquisado é: ele era esquizofrênico e se tornou um dependente químico, ou a dependência química transformou num esquizofrênico? Entendi. Porque a maneira de abordar a doença é a mesma, mas a forma de abordar esse ser humano é diferente. Entendi. Outra coisa que o pessoal de grupos anônimos não gosta muito de ouvir, né? Mas é essa coisa de lapso, volta ao uso, recaída. Em termos gerais, usou, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tratar numa pessoa que ficou aí, vamos supor, 7 anos limpo, sem usar drogas, e por uma eventualidade que ela não se percebeu, que a levou ao uso nas últimas 24 horas e pediu ajuda. Isso é um lapso. Eu tratar essa pessoa menos... É um movimento diferente, vamos dizer assim, de tratar uma pessoa que recaiu e ficou usando por 2 anos até pedir ajuda. Entendi. Tem sequelas irreparáveis que não tem reparação? Existem danos irreparáveis. Cognitivos, existem... Tem pessoas que vulgarmente, né, acaba se dizendo: aquela pessoa atravessou o espelho. Né? É uma pessoa que já desenvolveu um grau de psicopatologia ou de uma patologia psiquiátrica que não tem mais retorno. Dá para se dar... dá para promover uma qualidade de vida melhor, né? O uso de medicações em dose correta, tudo mais, mas assim... tem algumas substâncias e algumas exposições por muito tempo às substâncias que vão realmente transformar essa pessoa, sem dizer em complicações, né? Por exemplo, uma pessoa tem uma overdose. Nisso, ela tem uma parada cardiorrespiratória por muito tempo, em que deixa de enviar a quantidade de oxigênio para o cérebro adequada para manter ele funcionando bem. Ele vai ter problema. Carlos, vamos lá. Eu vou te pedir para você explicar 2 palavrinhas para ficar claro para todo mundo, tá bom? Tá. Eu queria que você falasse sobre o que é esquizofrenia e sobre overdose. Como se chega na overdose? Vamos deixar claro para todo mundo, até para quem não assistiu o nosso outro vídeo, para que não reste dúvida sobre esses pontinhos, tá? Certo. Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica caracterizada pela cisão com a realidade. Tá. Ela cinde com a realidade. Então, assim, a realidade dela é outra. Existem várias formas de esquizofrenia. Desde uma esquizofrenia em que alucinógena, que a pessoa consegue ver uma pessoa que não existe, ouvir uma pessoa falando com ela, falar com uma outra pessoa. Enfim, existe vários tipos de esquizofrenia. Overdose é aquela dose final, vamos dizer assim. É uma quantidade de substância que te levou a um coma. Um coma, que pode ser reversível ou não.
Gente, vocês estão prestando atenção? São informações muito interessantes que nós estamos familiarizados por escutar os termos, mas não sabemos o que significa. Se você tiver alguma dúvida, faça um comentário. Carlos, eu posso dar boa noite para algumas pessoas aqui que estão nos assistindo? Que mandaram boa noite. Pessoal, um beijo a todos que estão nos assistindo. A Letícia mandou boa noite. Beatriz Medeiros. Temos aqui nos assistindo Bárbara Mendes, Matheus Vitor dos Santos, Denise Oliveira, Osmar Mendes. Obrigado, gente. Juan Silva, Elaine Lima. Um beijo a todos. Isso é porque eu estou conseguindo acesso só de uma página, né? Vou tentar ver das outras. Natália Bisterço, Tico de Souza, Célia Cristina, Kátia Tiroli, Edna Binotto. Um beijo para todos. Muito obrigado, viu? Por vocês estarem nos acompanhando. Dúvidas? Muito obrigado. Dúvidas, por favor, mande seu comentário. Aqui para nós. Porque o Carlos está aqui. Não vou dizer para exploração. Eu vou abusar dele. Não é bem uma exploração. Letícia, me perdoa, tá? É só durante a live, depois eu te devolvo, prometo. Tá tudo certo. Eu queria voltar naquilo que a gente estava falando para não ficar, né? Então, assim, a pessoa chegou na internação, ela foi acolhida. Depois de 2 meses, começa-se um processo de conscientização. Olha, você está vendo, uma pessoa não faz um uso recreativo de uma substância de 10 doses por dia. Todo dia. Então, aos poucos, vai se trazendo essa pessoa à consciência, sem querer dizer toda a dinâmica que existe dentro de uma comunidade terapêutica ou uma clínica. A interação entre os residentes, que vão conversar entre si, né? Vão tanto experiências boas quanto más, eles vão ali compartilhar e tudo mais. Isso também tem um movimento positivo, né? Depois dessa conscientização, já lá pelo 4º, 5º mês, começa-se um movimento do qual eu não gosto, que eles falam que é ressocialização, que, na verdade, é uma visita familiar. Né? O residente que completa lá seu 4º mês, do 4º para o 5º e do 5º para o 6º, ele faz uma visita familiar de um fim de semana, por exemplo. E falam que isso é ressocialização. Mas não é, né? Não. Essa é a minha bronca. Nós temos muitas, mas muitas comunidades evangélicas, cristãs, de um monte de jeito, para desintoxicação. Mas nós não temos tantos lugares assim, como residências terapêuticas, para fazer o trabalho de ressocialização do dependente químico. Porque eu tirar ele do ambiente nocivo, promover uma desintoxicação, para devolver ele para o mesmo ambiente nocivo que o criou, é ficar dando manutenção no problema. Entendi. Porque foi o ambiente, foi todas as questões bio, sócio, psíquicas que envolvem o ambiente em que ele estava, que propiciou ele chegar ao ponto que chegou. Aí eu promovo um tratamento em que a família não se trata também, que é um outro ponto. Se a família já é codependente, existem grupos de mútua ajuda, né? Existe Naranon, existe Amores de Gente, existe um monte de irmandades, de familiares de dependentes químicos para acolher esses familiares. Primeiro, eles conseguiam uma identidade de grupo social também, verem que não estão sozinhos nessa luta e ver de que forma interagir com esse ente querido que é dependente químico. Entendi. Porque ele já desenvolveu uma forma toda de manipulação
para pegar esse familiar adoecido e conseguir dele o que ele quer. Tem todo um trabalho, né, Carlos? Tem todo um trabalho. O tratamento de residência terapêutica, hoje em dia, é o que? Olha, saiu de uma desintoxicação de 6 meses, vamos promover no mínimo aí de 6 meses uma moradia assistida. Tá. O dependente químico, o cara que está internado, ele vai ficar louco, né? Vocês me prenderam 6 meses, quer me prender mais 6 meses? Mas espera aí, se foi feito um bom trabalho de conscientização, esse pensamento vai sim povoar a cabeça dele. Mas ele vai, querendo ou não, chegar à conclusão de que, olha, não foi ninguém que me prendeu, fui eu que me coloquei nessa situação antes de pedir ajuda, porque eu estava me tornando um dependente químico, fui eu que provoquei isso por não saber atuar junto com essa doença que eu carrego. E a moradia assistida, ela vai dar isso. De que forma? Esse residente de moradia assistida, bom, você saiu da clínica, tá? Você vai voltar a estudar? Não. Então, vamos procurar emprego? Eu vou voltar a estudar. Então, beleza, você vai voltar a estudar, tem as tarefas da casa, tem as tarefas terapêuticas, você vai ser assistido por um monitor, por um terapeuta e por um psicólogo. Você vai sair do ambiente, são saídas assistidas que a gente fala, né? Ele vai sair, nos primeiros momentos, com um AT, que é um profissional que chama acompanhante terapêutico, que vai ao lado dessa pessoa onde ela precisa ir, vai trazer as percepções, ela vai trazer a dificuldade que ela encarou na rua. Porque ela vai ter que se readaptar, né, cara? Exato. É uma realidade que ela fugiu a vida inteira. E muito dessa realidade, mesmo já estando limpa há algum tempo, a pessoa pode passar por uma rua em que uma memória eufórica do uso venha. Se ele não tiver familiarizado com instrumentos psíquicos para lidar com essa ideia e com esse sentimento que veio deste pensamento, ele provavelmente vai voltar a usar. Carlos, é muito rico esse tema, né? Tem muitos detalhes. Esse tema tem muita coisa, pelo seguinte, é um tema que povoa a humanidade desde que a humanidade é humanidade. Desde quando pisaram lá na primeira uva, desde quando tomaram o primeiro fermentado, o problema da dependência vem junto. E você acha que a sociedade não enxerga a questão da dependência química com olhos atentos, às vezes que não observa o que é necessário para ajudar? Porque, conversando com você, eu estou aprendendo muita coisa, coisas que eu não sabia. E eu imagino que até pessoas que têm contato, ou familiares, amigos, com essa questão da dependência também não saibam. É que, assim, a sociedade ela tem um movimento de varrer para debaixo do tapete aquilo que ela não quer enxergar. Né? Infelizmente. Eu vou fazer uma piadinha e depois eu vou explicar o porquê dessa piadinha, sem graça, mas é uma piadinha. Você sabe qual que é a diferença do nóia para o dependente químico? Posso falar mesmo? Pode. Eu atrelaria a palavra nóia a uma pessoa que começou a vender as coisas de casa, anda bem mal vestido, sujinho, tal. O dependente químico é igual. A diferença do nóia para o dependente químico é que nóia é quando é na família dos outros. Entendi. Você captou a profundidade dessa brincadeira boba para te falar? Uhum. E assim, o meu filho não é má influência para os outros. Os outros que são má influência para o meu filho. Muitas vezes é o seu filho que é a má influência mesmo. Entendi. Né? Vamos desvendar os olhos. E não é má influência para os outros, é má influência para si mesmo. Veio a minha resposta.
né? Os dois são dependentes químicos, fica claro, só que quando você me fala noia, eu atrelo a um tipo de dependente, mas eu entendi. Vocês entenderam de casa? Me desculpe a resposta, mas eu pensei na hora. O pobre que está ali morrendo de vontade de cheirar mais uma carreira de cocaína, ou o rico que está com 1 quilo na mesa e não consegue parar de cheirar e está vendo que vai morrer. Quem é que sofre mais? Os dois sofrem o mesmo. Não é uma questão de classe social, é uma questão de doença. A gente falou da Cracolândia meio por cima na live passada. O problema da Cracolândia é muito mais sério, porque assim, eu tiro aquele pessoal de lá e devolvo para onde depois? Vamos pegar uma coisa pequena, assim. São Paulo hoje tem 25 mil pessoas que vivem em situação de rua. Certo? Vamos, hipoteticamente, que é mais do que isso, que metade, 12.500 pessoas, dessas pessoas que vivem em situação de rua hoje, são dependentes químicos. Eu tiro elas da rua hoje, coloco aonde, vou dar que suporte de tratamento para devolver para onde? Entendi. Né? Que profissão de marceneiro, que seja de qualquer coisa. Muitas vezes elas não têm família para voltar, essas pessoas? Muitas não têm, e muitas a família não quer de volta. Houve um caso, há muito tempo atrás, esse caso me marcou muito. Era um rapaz, tinha lá seus 18, 19 anos, veio para um tratamento numa instituição na qual eu estava trabalhando, fez o processo de desintoxicação, ficou limpo, completou 1 ano limpo. Mas o ambiente nocivo familiar ao qual ele voltou o rejeitou, porque ele era traficante, e com o dinheiro do tráfico ele dava boa vida para a família toda. E quando ele voltou, ele foi ser servente de pedreiro. A família botou ele para fora de casa. Resultado, pouco tempo depois ele voltou a traficar, a família aceitou ele de volta em casa, 2 anos depois ele foi morto num confronto com a polícia. Nesse caso eu acompanhei, é um caso triste. Mas é por isso que eu falo, existe todo um contexto biopsicossocial em que precisa ter uma atenção maior. Falando dos fármacos, por exemplo, você acha que é interessante para a indústria farmacêutica que essas pessoas deixassem de ser farmacodependentes? Não. A diferença, hoje, a indústria farmacêutica só perde para a indústria do petróleo. Porque, além de tudo, ela é lícita. E por ser lícita, e por eu pegar uma doença muito grave que você tenha, eu posso cobrar R$1.000 numa caixinha de 30 comprimidos. E tem remédio nesse preço? Não, tem remédio até mais caro que isso. E aí eu vou lá e oprimo o cara que com R$10 vai lá pegar uma pedra de crack, porque ele não aguenta de dor de dente, por exemplo. É muito... Então, assim, a questão a questão é muito complexa. é muito complexa, mas para falar de tratamento, que é o que a gente está falando aqui, existem várias formas. Existe o pessoal reducionista que trabalha com redução de danos, que é um trabalho que eu respeito, né? Não é o trabalho que eu trabalho com abstenção total, mas existe um pessoal muito sério, inclusive na Unifesp, trabalhando com estudos de medicinas da floresta, de certas coisas que promovem um tratamento de redução de danos. Né? O tratamento de redução de danos, você vai me perguntar, né? O que é, eu já vou falar. Já estava anotando, ia deixar você terminar. O tratamento de redução de danos nada mais é que um tratamento que vise a redução do dano causado pelo uso de substância. E muitas vezes com a própria substância.
né? Vai diminuindo dose, vai trocando uma por outra, né? Mas isso precisa ver muito o perfil do dependente químico que você está trabalhando, né? Você está trabalhando com um dependente químico que é aquele que vai chorando no traficante, que ele não quer usar droga, mas ele vai o caminho chorando, mesmo sem querer, e pega a droga e usa e fica mal usando. Esse talvez, num estudo bem apurado, fosse um perfil para tratar com redução de danos. Entendi. O problema da redução de danos do ponto de vista do dependente químico olha, é uma forma de eu manter o meu uso de substância sem a cobrança de familiares, em que eu não vou usar tudo que eu quero do jeito que eu quero, mas vou continuar usando. Nem para eles, nem para mim, meio termo. Isso é o que passa na cabeça do dependente químico quando você apresenta a redução de danos para ele. Entende? Então, assim, é preciso ver um perfil muito... Vamos supor, assim, de 100% dos dependentes químicos, talvez 10% fosse o público com as características das quais a redução de danos seria viável para tratamento. E né? quanto se aplica nesse 100%? Olha, eu falou que viável seria dados. 10. Eu não tenho esses dados. Mas né? mais de 10? Não vou saber te dizer. O que eu sei que a gente está falando aqui existem várias modalidades de tratamento. E diferentes tipos de dependência. E diferentes tipos. Por exemplo, os grupos anônimos, né, para uso de narcótico, de álcool, são coadjuvantes muito bons na recuperação de dependentes, seja do que for. Tem grupo de amor e sexo, pessoas viciadas em sexo, tem grupos anônimos baseados em 12 passos também, até para chocólatra anônimo. Jogadores anônimos, alcoolistas, tem de todo. Né? Se eu não me engano, são mais de 50 grupos anônimos pelo mundo que só mudam o objeto. Né? Entendi. Um é o álcool, o outro é a droga, o outro é o sexo, mas baseado nos mesmos 12 passos de recuperação, que foi criado por Bill e Bob, logo ali depois da Primeira Guerra Mundial, enfim. Em 1934, se eu não me engano. Por aí. Né, que Bill e Bob eram dois bebedores e, além de serem cofundadores do AA, eles fizeram uma programação de 12 passos que ajuda muita gente. Fala dos 12 passos para mim. Os 12 passos da recuperação. As irmandades, sejam elas todas praticamente que trabalham 12 passos, elas trabalham o presente, o passado e o futuro de uma forma não profissional, né? Com reuniões semanais ou diárias, enfim. E os 12 passos, na verdade, eles são divididos em 3 partes, né? Eles são divididos no aqui e o agora, não parar de usar, né? Eu não vou expor os 12 passos aqui. Não, fala só o que você acha que é possível. Então, falar. Nos 12 passos, você vai... a pessoa que se submete aos 12 passos, ela consegue ter qualidade de vida e parar o uso de substância, à medida que ela caminha os passos, né? Se você for pegar o de Alcoólicos Anônimos, por exemplo, ele vai falar assim, admitimos que somos impotentes ao álcool e que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Esse é o primeiro passo. Então, tem toda uma literatura, estudo, né, não profissional, tudo mais, que ajuda essas pessoas a chegar a olhar o presente, olhar o passado, resolver suas questões do passado e promover no hoje um futuro melhor. Entendi, né? Carlos.
Eu posso ler aqui para você alguns comentários? Por favor. Tá, porque acredito que seja pertinente a esse tema que você está falando. Tá ótimo. Ó, a Alessandra Mara Castilho ressalta que são excelentes esclarecimentos, Carlos. Te parabeniza, né? Obrigado. O outro comentário dela: ressocialização é fundamental. Conheço pessoas que essa técnica fez toda a diferença. Sim, sim. É porque, assim, eu não terceirizo a responsabilidade pela minha recuperação. Porque é muito fácil eu sair, quer dizer, não é que é muito fácil, às vezes a forma que eu me exprimo não é a ideia que eu quero dar. Assim, é muito injusto da minha parte sair de uma internação de desintoxicação, voltar a usar e falar que a culpa é da instituição que não me tratou direito. É injusto por quê? Porque o que você contratou? Você contratou um lugar onde você ficaria seguro, sem uso de substâncias, que passaria o tempo de desintoxicação, assistido por uma equipe multiprofissional, que iria dar início à visualização das suas questões que te fazem usar droga. Acabou, você saiu desintoxicado de lá. Você teve um tratamento. Sim. Quem não deu continuidade ao tratamento, que seria o de ressocialização, ou para quem não consegue uma ressocialização, porque infelizmente ela é cara, hoje em dia, particularmente, ela é cara. Hoje em dia, um residente numa moradia assistida mediana hoje sai a R$3.000 por mês. Por mês. Por mês. É caro. Né? Então, por que não tem moradia, residências terapêuticas para dependentes químicos em quantidade regular, vamos dizer assim, né? Pelo menos alguma. Casa de passagem tem, eu conheço, mas assim, que realmente tenha esse trabalho comprometido em ressocializar quem está saindo de uma internação compulsória, por exemplo. Sim. Vou ler mais um comentário para você, tá? Tá. Isso também é o Carlos Coelho. Obrigada, Carlos. Isso também se aplica aos adolescentes e crianças que acabam por se tornar usuários sobre os aparelhos do governo que são deficientes. Aí ele fala: meu comentário foi sobre o amparo aos dependentes químicos, jovens e crianças que estão em aparelhagens do governo, deficitárias por sinal. Sim. Você pega os SAICAS de São Paulo hoje, por exemplo, gente. O Estatuto do Menor e Adolescente, ele trava muitas ações que seriam necessárias de serem tomadas. Quem já trabalhou com assistência social em São Paulo, eu já tive a oportunidade de trabalhar na linha de frente, por exemplo, você vê abertamente eles combinando de fugir para ir usar droga na noite e depois, no outro dia, liga para um 156 para arrumar uma vaga em um outro SAICA. Né? A aparelhagem, ela não dá conta. Primeiro, não tem. Primeiro, muitos não têm cursos preparatórios adequados para lidar com essa demanda. Tá. Né? Você pega uma empresa, uma ONG terceirizada e bota ali para trabalhar. Tem muita gente de muita boa vontade, viu, gente? Eu não estou aqui metendo pau, não, porque eu sei o esforço que é. Né? Eu sei de pessoas que ficaram 2 dias antes do Ano Novo até o dia 9 de janeiro com uma criança numa perua esperando uma vaga num site. Nossa. Né? São coisas que a gente vê, pelo menos na Prefeitura de São Paulo. O adolescente é muito difícil exatamente por essa questão familiar, né? Muito difícil de lidar, principalmente nas periferias. Né? O que você tem
de repertório de lazer na periferia, se você tirar, por exemplo, o baile funk? O que o Estado oferece para essa juventude das periferias, dos bairros? Não precisa nem ser da periferia, eu moro no centro de São Paulo. Se eu quiser uma quadra para eu jogar uma bola, é difícil de eu achar. E quando acha, não tem espaço para jogar. Então, assim, tudo é uma estrutura. É por isso que eu falo, nunca foi tão biopsicossocial, e o social nunca foi tão forte assim, né? Porque eu sou um adolescente com 15 anos, eu tenho R$ 20 no bolso, moro lá em Pirituba. Você acha que eu vou vir aqui para Paulista com 20 conto? De repente chega alguém que fala para mim: oh, tem umas menininhas ali, pá, vamos fumar um negocinho? E a gente fica por aqui mesmo. Verdade. Muito grande. O álcool é uma porta de entrada muito grande. Né? E aí a necessidade, de novo, voltando para os tratamentos de moradia assistida. Porque, por exemplo, você vai numa festa, olha como o trabalho de um AT é importante. Você é um alcoólico, acabou de sair de uma instituição de desintoxicação e tem uma festa infantil que você não pode deixar de ir. Você não vai ver ninguém com um cachimbo de crack na festa de 1 ano de uma criança, mas você vai ver todo mundo bebendo cerveja. Bem provável. A festa é de criança. Para criança. Mas é do convívio social receber as pessoas com um esquinho, com uma cervejinha, com um churrasquinho. Não E não é pecado, gente. Não é porque 10% da população mundial é dependente químico que os outros 90% não podem tomar essa cervejinha, fazer um uso recreativo de substâncias. Quem não pode, sou eu. Se esse cara vai acompanhado com um acompanhante terapêutico, devidamente treinado, cursado, diplomado, esse acompanhante terapêutico, além de estar ali como algo que o impeça de fazer uso da substância, querendo ou não, a presença física ali, inibe. Além de inibir, esse acompanhante terapêutico, ele vai estar ligado no comportamento, no que esse paciente está apresentando. Na hora que ele volta para a moradia assistida, para a residência terapêutica, isso vai ser comunicado ao terapeuta e ao psicólogo. O que foi? O que aconteceu ali? Qual foi a visão que você teve? Qual o gatilho de ideia que aconteceu? Você está vendo a importância? Que uma pessoa que sai de um tratamento fechado, sem esse amparo, ela está sozinha. Não, tem os grupos de mutuajuda. Sim, tem os grupos de mutuajuda. E talvez seja por isso que hoje, com essa pandemia, com um monte de grupo fechado, a gente tenha visto aí tantas pessoas voltando ao uso de substâncias. Mas isso você vai falar depois do intervalo, que eu tenho pergunta disso. Você tem que esperar eu fazer as perguntas, tá? Que a gente vai emendando um assunto no outro. Aqui mais um comentário, Dr. Gene Carlos Alencar. Boa noite, como sempre, mais um assunto de extrema relevância no cenário social. Parabéns. Obrigada, Dr. Gene Carlos, pela sua participação, viu? Deixa eu dar aqui mais uma olhadinha. E é isso, por enquanto é isso. Nós vamos para um intervalo, porque o Carlos precisa tomar água. E caso eu fique explorando muito ele não volta mais, gente. Volto sim, você não me explora não, volto sim. Aproveitem esses 5 minutinhos de intervalo para formular suas perguntas. O que você quer saber? O que o Carlos pode te explicar?
O que a gente pode esclarecer aqui num bate-papo? Porque é um bate-papo, gente. É um bate-papo gostoso. É um bate-papo, eu levo as perguntas de vocês, eu faço as minhas perguntas e todos nós saímos daqui com mais informações sobre o tema. Isso mesmo. Tá bom? Tudo pronto, Pai Jorginho, para o meu intervalo? Tudo pronto. Então vamos lá, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Um beijo. Beijo. Este é o planeta Terra. Nosso planeta é lindo. Ele é o nosso lar. Há tantos animais, plantas, cores e sabores. Tudo o que precisamos para ter uma vida maravilhosa. Mas precisava de alguém para cuidar do mundo. Foi por isso que o homem foi criado, para cuidar do mundo e ser muito feliz aqui. Mas é melhor serem dois do que um. Olha quem veio ajudar. A mulher que junto com o homem vai cuidar do mundo. Mas nem tudo no mundo é bom. Você precisa saber para se proteger. No mundo também existe o mal, que sempre quer trazer coisas ruins para nossa vida. Você precisa aprender a ver quando o mal está por perto e se proteger. Cada parte do seu corpo é muito importante e tem uma função. Olhos para ver, pés para correr, ouvidos para ouvir e boca para comer. Mas algumas partes são íntimas. Sabe o que isso quer dizer? Íntima significa que só você pode mexer. As outras pessoas não devem tocar. Mas o mal quer nos enganar e usar pessoas para nos machucar. Mas que bom! No nosso coração, nós temos um radar para saber quando o mal quer nos pegar. Sabe como usar o seu radar? Não? Pois eu vou te ensinar. Bons toques nos fazem sentir bem. Seu coração, que é o seu radar, se sente feliz, protegido e amado de montão. Maus toques nos deixam confusos. Não sabemos se o que estamos sentindo é bom ou ruim. Maus toques são feitos às escondidas. É pedido silêncio. E seu radar sente vontade de chorar. O contato físico com parentes e amigos não deve causar desconforto em você. Há pessoas que fingem ser boas na frente dos outros, mas querem fazer o mal quando estão sozinhas com você. Não deixe isso acontecer. Conte para alguém. Quando alguém quiser lhe mostrar suas partes íntimas ou ver as suas, não permita. Se precisar, grite, corra e conte para alguém. Respeitar os adultos não quer dizer que devemos obedecer cegamente a eles. Se alguém lhe forçar a mexer nas partes íntimas deles ou nas suas, diga não. Não tenha medo. Não importa quem seja. Corra e conte na mesma hora para alguém. O silêncio é o maior amigo do mal. Se alguém fez essas coisas com você, não importa se fez ameaças, se falou que ia te bater ou matar sua mãe, ou mesmo lhe ofereceu presentes em troca do seu silêncio. Não fique em silêncio. Quem agiu errado foi ele e não você. Tirar fotos ou filmar é legal, mas tem pessoas que querem fazer o mal. Se te chamarem para tirar fotos sem roupa ou com alguém mexendo nas suas partes íntimas, diga não e conte para alguém. Pessoas estranhas parecem legais. Por isso, o seu radar pode não enxergar o mal em alguém. Por isso, nunca aceite nada de estranhos. Seja educado, agradeça e saia de perto. E ainda, se alguém te chamar para ver pessoas sem roupa na internet ou em revistas, diga não e conte para alguém. Quando você não conta para alguém o mal que aconteceu, o mal só vai ficando mais forte e ele quer prender você. Se você não contar, o mal sempre vai continuar. Então, o que você vai dizer para o mal? Não! E assim, o mal vai correr de você e nunca mais lhe fazer mal. Não! Abuso sexual, não! Não vou ficar em silêncio! Não vou deixar que toquem nas minhas partes íntimas. Não vou deixar que abusem de mim. Não
você tá nada de estranhos. Mas mais mal ainda existe no mundo. Há pessoas más que vendem crianças. Ninguém tem o direito de fazer isso. Estas pobres crianças são levadas para longe de suas famílias e obrigadas a viverem trancadas em lugares sujos. Homens maus obrigam essas crianças a fazerem sexo com eles, muitas vezes por dia. Quando as crianças se recusam, eles batem muito nelas e deixam elas passarem fome. Mas eu e você podemos ajudar essas crianças a serem livres. Você quer ajudar? Agora? Olá, nós voltamos. Carlos, eu tenho, para abrir esse segundo bloco, eu tenho uma pergunta para você. Manda ver. Fala para mim, quais foram os reflexos que você reparou decorrentes, né? O que aconteceu nesse período de isolamento? O pessoal teve recaída? Me conta. Essa época de isolamento social, ela promove muitas particularidades psíquicas para as pessoas, né? Uhum. No tocante à dependência química, né, que é a área que eu estou mais habituado a trabalhar e tudo mais, realmente, como fechou tudo, né, e as reuniões eram presenciais, os grupos de alcoólicos, né, que se encontravam fisicamente, estão fazendo reuniões online, né? Mas isso não tira a angústia de estar isolado. E se a pessoa, o dependente químico, não tem uma rede, que a gente chama de rede de proteção, de pessoas que lhe dê escuta, que converse, que lhe dê essa atenção, muitos acabam se abalando e voltando ao uso, e eu pude comprovar algumas dessas nesses 30 dias, né? Pessoas aí que estavam com seus 15 anos de sobriedade, Nossa. Pessoas com 8 anos, com 10 anos, né? E não dá para culpar a pandemia, porque nós que trabalhamos com dependência química, nós sabemos que o uso, uma recaída, por exemplo, a pessoa está em sobriedade há anos e fez uso hoje. Esse uso de hoje foi construído há um bom tempo atrás, né? No mínimo uns 3, 4 meses antes, alguma coisa que essa pessoa não está identificando dentro de si mesmo vai levá-lo a esse uso de substância, né? A falta desse meio social, né, de identidade de grupo, que os grupos de mútua ajuda propiciam, deixou de existir na pandemia. Complicado. Carlos, Né? quero mandar um beijo aqui, ó, para o nosso babá. Bem-vindo, babá. Nossa Iá também. Obrigada por estarem nos assistindo, viu? Muito obrigada. Pode continuar, Carlos. É porque eles entraram e eu só veio agora. Então é isso, né? E não é só com o dependente químico, né? As pessoas ditas normais também, tá todo mundo surtando, né? Não tá, Carlos? Porque começa a vir as pressões, né? Olha, o dinheiro está acabando, eu tinha uma reserva prudente, não tenho mais, os boletos estão se acumulando, como é que eu vou fazer? Toda essa instabilidade, ela é terreno fértil para pensamentos disfuncionais. Como lidar com isso, hein, Carlos? Como é que lida com isso? Me fala. Psicólogo, gente. Psicólogo.
né? É terrível. Escuta, um trabalhar, porque assim, os 12 passos que a gente falou agora há pouco, eles promovem uma reforma íntima, né? Por isso que os grupos de mútua ajuda, eles não têm uma versão de poder superior. Eles falam poder superior. Para alguns é Deus, para outros é Oxalá, para outros é Maomé. Não interessa, porque o que interessa um poder superior não é quem ele é, mas o que ele pode fazer por mim. Né? Será que aliado a essa força, seja ela qual for, que eu consiga vencer aquilo que me domina? Né? Entendi. Porque até para o ateu, né, que não acredita em espiritualidade, vamos falar para ele, então, acreditar na física. Porque para toda força existe uma força contrária de igual intensidade e valor. Isso. Se tem uma força que me leva ao uso, deve ter uma força que também me tira do uso. Como elas são iguais e antagônicas, aquela que eu me aliar vai vencer. Sim. Só que para eu me aliar, eu preciso me submeter a certas coisas, como olhar para mim mesmo. Que talvez seja a parte mais difícil. E é o que está acontecendo nessa pandemia. Eu sou obrigado a olhar para mim, não tenho mais para quem projetar, sou eu e a Vou parede. fazer o quê? Sou eu e eu. Né? Então, poxa, vamos, né? O que é a razão da minha angústia? Funciona muito. Tem uma técnica. Ensina pra gente. Que eu já Tem vou uma técnica chamada, é uma técnica relativamente nova, ela chama terapia cognitiva processual. Ó, você que é do ramo de... comigo, manda aí. Né? Em que ela simula mentalmente como se fosse um júri. Vamos supor, olha, eu não vou conseguir dar conta de passar por essa rua sem usar droga. Então, imagine que isso fosse um promotor falando. Questiona. Baseado em que esse pensamento está dizendo isso? Porque todas as vezes antes que você passou por aqui, você usou droga. Mas eu não sou mais o cara de antes. 7 meses, eu acabei de sair de um tratamento. Pode ser que sim, eu consiga sim. E quem vai mediar isso é a sua consciência. Então, falando assim, né, bem toscamente, sobre a terapia processual cognitiva, é você usar o seu cognitivo para se questionar. Eu não consigo parar de fumar. Você já tentou? Não. Então por que você está dizendo que você não consegue? Você não consegue ou você não quer conseguir? Sim, uma técnica questionatória, né? Exato. Se questione. Uma coisa que eu falo para todas as pessoas que eu já tratei e trato dependência química é: coloque todas as suas verdades sob revisão. Até usar. Só que toda vez que você revisa a sua decisão de não usar droga, você vai se deparar com todo o seu histórico, com toda essa anamnese toda do seu uso de droga. Vale a pena voltar para o lugar que você estava? Boa. Se não vale, não volte. Né? Não tem mais novidade. Né? Compara a sua vida antes e sua vida agora. Não é nem o comparar o antes, é com a relação que tinha com a droga. Entendi. Né? Porque, assim, uma coisa é a pessoa pegar um tantinho ali de cocaína, vamos supor, para ir para uma festa. Outra coisa é a pessoa cocaína e nem ir para a festa, porque ficou com a cocaína em casa, trancado. Né? A relação de humanidade com a droga, ela vai sempre existir. Seja em forma de remédio, seja em forma lícita, seja em forma ilícita.
Mas o Carlos, deixa eu... Pode Pode terminar, falar. desculpa. Eu vou fazer uma pergunta, termina. Pode Tá. terminar. Não, então, assim, o que devemos fazer é, primeiro, vamos ver o futuro do Brasil, que são nossos jovens, nossos adolescentes, o que está trazendo tanta angústia, o que está trazendo tanta sofrimento psíquico a ponto de se colocarem em situações assim, porque são situações que vão além da puberdade, né, da adolescência, que levam a uma dependência química tão cedo. Verdade. Carlos, Né? você me falou de grupos de apoio, né? Por exemplo, Sim. nesse momento de pandemia, isolamento, eu me deparo com um problema. Decido procurar ajuda, não tenho como me locomover e até um local, porque não pode, né? E reuniões nesse momento não é viável. Eu consigo identificar como um grupo de apoio para mim, e mesmo que eu não tenha contato anterior com esse grupo, eu consigo ajuda? Olha, ajuda você sempre vai conseguir. Né? Existe um número de ajuda, tanto do AA, NA. Existem 2 NAs ainda, né? Existe o NA, que é Narcóticos Anônimos, existe o NA, que é Neuróticos Anônimos, em que muda-se o objeto só da impotência, né? Se você pega o primeiro passo de Narcóticos Anônimos, ele vai falar: admitimos sermos impotentes perante a nossa adicção, que é um termo que depois eu vou falar o que significa, e nossas vidas se tornaram incontroláveis. Aí você vai para o outro NA, que é Neuróticos Anônimos, o texto diz assim: admitimos sermos impotentes perante os nossos sentimentos e nossas vidas se tornaram incontroláveis. Aí você vai pro DASA, dependência de amor e sexo. Admitimos sermos impotentes a tal objeto, aos chocolatras anônimos, aos jogadores anônimos, que também Os chocolatras, para mim, é novidade, viu? Tem, pior que tem. Tem. E tem gente que sofre com isso. E assim, sofrimento é sofrimento, não cabe julgar. É saber o que está acontecendo. Porque, né, existe o MADA, Mulheres que Amam Demais, existem tantos grupos de mútua ajuda que são baseados na mesma coisa, né? É como se fosse uma terapia de grupo, sem um profissional conduzindo, em que os insights vão acontecendo a partir da partilha que você escuta de cada pessoa dessa reunião, que leva geralmente 2 horas, um intervalo aí no meio. Entre algum meio virtual específico que existe? Então, hoje em dia, a maioria dos grupos de narcóticos anônimos que eu conheço tem essa disponibilidade de reunião online, né? Via rádio, via aplicativos. Mas eu não sei como é que está, por exemplo, hoje uma pessoa que não conhece nenhuma espécie de grupo e está buscando ajuda, sem seu telefone em linha de ajuda, qual ele pode buscar para fazer parte de uma reunião. E também questiono como é que vai ser esse acolhimento, como é que vai ser o que no físico se mostrou muito eficaz, né? Mas dizer também o seguinte, Esther: dependência química é uma coisa tão estudada e tanta coisa tem a se descobrir, que, na verdade, tudo e nada funciona ao mesmo tempo. O que vai funcionar em dependência química para um dependente que quer parar de usar droga? O que ele acreditar. Então, eu não posso dizer que no templo evangélico, que no terreiro de candomblé, que numa sala de atendimento psicológico, essa pessoa também não vai conseguir.
Sim. É que esses grupos de mútua ajuda, eles têm toda uma estrutura favorável, que favorece essa manutenção de sobriedade. Né? Porque eu, com o meu psicólogo, sou eu com o psicólogo. Eu com a minha igreja, eu com a minha igreja. Agora, eu com o grupo de mútua ajuda, sou com todos aqueles que participam ali, que têm a mesma particularidade que eu. Passaram pelos dramas, sabe? É uma coisa de identificação, por isso que não há promoção. No dia da Marcha da Maconha, por exemplo, se eu não me engano, porque é fácil eu me enganar, o Alcoólicos Anônimos estava comemorando no Mosteiro São Bento, aqui em São Paulo, 50 anos de existência no Brasil. Tá. Não sei se era 50 ou era 30, uma coisa assim. Uhum. E no mesmo dia tinha 500 pessoas na Marcha da Maconha no vão do MASP. Só que no Mosteiro São Bento tinham 2.000 pessoas, né? Festejando e prestigiando o que o AA fez no Brasil pelos Alcoólicos Anônimos durante todas essas décadas. Então, tinha 4 vezes mais pessoas no Mosteiro São Bento fazendo apologia à recuperação do que os 500 querendo a liberação da maconha. O que eu estou querendo dizer com isso? Por ser anônimo, e existe uma razão de ser anônimo, essas pessoas não são vistas. O que é visto é o problema. As pessoas que funcionaram após resolver seus problemas, elas não aparecem. Então, fica mais uma noção de que o problema não tem, mais uma impressão, aliás, de que o problema não tem solução. Quando tem. Existem pessoas aí de 50 anos sóbrio, 40 anos sóbrio, 30 anos sóbrios, sabe? Sendo pessoas operantes na sociedade, sabe? Membros ativos da sociedade, em que, se de repente esse anonimato que ele carrega fosse exposto, a credibilidade dele como pessoa, ou como profissional, ou até como ser humano, seria questionada. Complicado, né? Lá atrás, quando fundaram o AA, o anonimato tinha também uma outra questão, que era uma questão judicial mesmo. Porque, como era a época da lei seca nos Estados Unidos, um grupo de alcoólicos anônimos seria um grupo de criminosos. Sim. Então, eu não preciso falar o meu nome verdadeiro ao me apresentar. Eu, como membro, me apresento e estou ali. E caso for sorteado, eu partilho, né? Um sistema de partilha, em que pessoas são sorteadas, ou a palavra é franqueada. Isso varia muito de irmandade, né? E de grupos. Mas a questão é que cada um tem um tempo para colocar para fora, né? A sua dificuldade com 12 passos, ou a sua dificuldade de ficar limpo, ou as suas superações, enfim. A pessoa, quando é sorteada num grupo de mútua ajuda, ela tem um tempo respeitando ali o bem-estar comum e uma série de outras questões, ela pode falar o que ela quiser, né? E mesmo assim, mais das metade, por exemplo, em Narcóticos Anônimos, que eu tenho aí um conhecimento maior, mais da metade das pessoas que ingressam não ficam. Não ficam por quê? Abandonam? Porque elas não criam vínculo, elas acabam não se identificando com a forma que Narcóticos Anônimos têm de ajudar. E aí eu não posso condenar essa pessoa à morte por uso de droga. Sim. Essa pessoa procura outros meios em que ela se adapte melhor. Que ela se adapte, entendeu? Mas não há como negar que
a grande porcentagem de pessoas que se adaptam à abstenção total estão nesses grupos, seja de alcoólicos, seja de narcóticos, enfim. E que os familiares dessas pessoas que frequentam grupos de mútua ajuda também têm uma melhoria significativa nas suas, na sua codependência, vamos dizer assim. Carlos, a gente conversou e me veio agora à mente, o álcool, o uso de álcool, o abuso do álcool é uma porta de entrada para demais drogas, seria isso? Não. Olha, não deixa de ser, porque assim, nós vivemos num país tropical, onde a propaganda e a sedução, vamos dizer assim, da noite, do barzinho, de tudo que envolve isso, o álcool está presente, não dá para dizer que isso não é uma porta de entrada. Né? Não é que todo mundo que bebe vai virar alcoólico, não, mas é a mesma coisa. Quando a gente falou na live passada sobre uso, abuso e dependência. Né? O álcool ele vai se instaurando e ele é um assassino silencioso, na verdade. Uma pessoa, para se tornar crônica em álcool, vai aí seus 20 anos, né? E é um paciente difícil de tratar, porque geralmente são pessoas já com uma idade mais avançada, pessoas que criaram famílias, então se fala, olha, o senhor tá internado por dependência alcoólica. Eu vou falar, mas que dependência que é? Eu não sou dependente, nunca perdi um dia de trabalho, eu formei 2 filhas, eu criei um império, eu sou dono de 5, 6 horas. Mas o senhor toma duas garrafas de 51 antes das 6 horas da tarde, por dia. Eu não estou falando das suas conquistas materiais, eu estou falando o que leva o senhor a beber 2 litros de cachaça por dia, isso antes das 6 horas da tarde, que vai mais um até as 10 horas da noite. Né? É difícil você tratar. E, querendo ou não, olha, o efeito do álcool é esse. Qual será o efeito da maconha? Qual será o efeito da cocaína? Que aquele pessoalzinho ali, que é descoladinho, né? Que pega as menininhas, ou que pega os rapazinhos, aquelas meninas. O que eles têm que... Desperta interesse. Exato, porque é pertencimento. E uma pessoa em sofrimento psíquico, seja por ser introvertida, por não respeitar, por nunca ter conversado com esse adolescente, por exemplo, lógico que não com essa fala, mas sobre o processo maturacional. Né? Olha, vai ser difícil o primeiro beijinho que você vai dar, mas vai acontecer. Né? Dá uma segurada aí que vai rolar. Vai acontecendo, vamos conversando, vamos acontecendo, vamos sair. Sabe assim, promova um estado em que a pessoa se sinta abrigada, abrigo, sabe? Amparo. Né? Para que ela chegue com essas questões e fala, mano, vem com essa besteira de novo, acabei de chegar do trabalho, você vem falar de besteirinha de namorico. Esse menino entra em parafuso, as dores dele são reais, gente. Né? Pode ser mó bonitinho uma criança de 12, 10 anos de idade e falar, ai, você é a moça mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. E aí a gente dá risada, mas ele só viveu naquela idade mesmo, então para ele é. Percebe? Verdade. Eu tô rindo porque é verdade. Então, as pessoas deixam de enxergar nessa escuta que está se dando a verdade do outro. O mundo hoje é tão ególatra que enquanto uma pessoa está falando das coisas, das questões dela, mentalmente a outra está aqui rebatendo com as dela, em vez de ouvir a do outro.
Posso te fazer uma pergunta que está aqui na nossa página? Por favor. A Letícia pergunta: existe uma idade proeminente em pessoas que procuram internação? Predomina por coincidência ou não uma idade cronológica? Isso já foi observado? Olha, existem estudos, sim. Eu não tenho esse dado. O que eu posso dizer é que, assim, de 12 a 60 anos, eu já tratei todas as idades. Né? Essa idade de 18 a 25, geralmente são usuários de droga mais pesada que acabou entrando numa, né, até antes dos 18, dependendo da classe social e de todo o contexto biopsicossocial que ela está inserida. Né, e depois dos 30 são mais alcoólicos mesmo. Isso, na minha experiência, isso é uma coisa muito dinâmica, né? Sim. Por exemplo, daqui a pouco eu acredito que não vá mais existir, ou se existir, serão muito poucos, pessoas só alcoólicas, sabe? Será combinado? Que não seja combinados, né? Muita gente fala de dependência cruzada. Para mim, dependente é dependente, porque se não tiver a droga de escolha dele, ele vai consumir a droga que tiver, porque a questão é fazer o uso. Né? Como diria alguns dos meus pacientes, é estourar o tampão da cabeça e ver o que acontece. Estourar o tampão da cabeça. Tenho mais 2 comentários aqui. Posso ler? Por favor. Carlos por Coelho, favor, tá? vamos atender o público. Carlos Coelho, excelente pergunta. No caso das crianças e adolescentes, a porta de entrada é a bebida. E isso são dados que possuímos em nossos estudos. Olha aí, a gente estava conversando disso, né? Sim, será que a bebida está fácil ali para eles? Por ser lícito, por uma série de coisas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que começaram antes mesmo de bebida, com cola de sapateiro, por exemplo, com solvente, sabe, com inalantes, né? E depois foram para o álcool, enfim. A dinâmica, ela é muito extensa, mas é lógico que a predominância está, sim, no álcool. O álcool é uma droga lícita que promove a alteração de humor. Né? E é que nem a gente comentou agora há pouco. Poxa, se o álcool faz isso, o que será que aquela outra faz? Eu me senti bem com o álcool, mas o álcool, de vez em quando, me dá dor de cabeça, me dá ressaca. Será que não tem uma outra coisa aí que me deixe ligadão também? Sabe? E a curiosidade vai também, fazer buscar. O álcool, ele tem um pico, né? A pessoa fica muito feliz, depois cai, não é? Então, na verdade, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Né? Então, assim, é lógico que ela dá essa sensação, mas depois a depressão vem. Como em qualquer droga, né? Que é uma coisa que propicia, muitas vezes, o gatilho para um transtorno de humor bipolar, por exemplo. Ou a pessoa se confunde muito com alguém que tem um transtorno de humor bipolar pelo seguinte. Vamos imaginar a seguinte cena. Nós temos nos 2 extremos aqui, né? Depressão e euforia, certo? No meio disso tem uma normalidade, vamos dizer assim. Só para ficar fácil de entender. Voltar lá para o menininho que vai na festinha, primeira vez, e tem uma menininha que ele gosta, que ele quer conversar, que ele quer dar um beijo. Ele está um pouquinho antes do normal, ele está ali inseguro, né, meio angustiado.
ele faz uso, se ele não fizer uso da substância, ele está respeitando o processo maturacional de interações interpessoais. É essa coisa do eu não sei, mas eu enfrento, eu vou lá de cara limpa, eu converso com a menininha, pode ser um sim, pode ser um não. Se for um sim, eu vou ficar feliz, eu vou ficar contente, não vou ficar eufórico, entendeu? Se não, eu vou ficar chateado, eu vou ficar desoladinho, mas também não vou ficar depressivo. Tá. Esse caso é um caso normal. O caso da droga é o seguinte: eu estou angustiado, eu bebo ou eu faço uso de uma substância, ela me leva direto para a euforia. O meu comportamento, o meu sentimento é eufórico pela situação que a droga proporcionou. E aí eu vou conversar com a menininha. E se ela falar sim ou não, tanto faz, porque eu continuo eufórico. Eu já estou eufórico, eu já estou legal. E se ela não quiser, tem outro que quer. E aí eu começo a manipular meus próprios sentimentos e emoções. A hora que acaba o efeito dessa droga, eu vou direto para a depressão. Do pós-uso. Que é caracterizada... Para não entrar em termos aqui de neuropsicologia, neurociência, enfim, é o que o cérebro cansou, trabalhou demais, sabe assim, e aí ele deprimiu. Entendi. Dessa depressão, para a pessoa sair dessa depressão, o que ela faz? Ela faz uso de novo. E aí ela é jogada de volta na euforia. Aí euforia, depressão, euforia, depressão. Euforia, depressão, eu vou perdendo o contato. Pela normalidade, né? Ele vai de um extremo para o outro. Exato. Além de não passar, eu perco o contato com os estágios até chegar numa euforia ou até chegar numa depressão. Eu não sei mais o que é ficar chateado. Eu não sei mais o que é ficar triste. Eu não sei mais o que é ficar angustiado. Eu sei o que é ficar depressivo. Por isso que vai. Eu não sei mais o que é ficar feliz. Exato. Requer esse uso para manter a euforia. Exato. E aí esse uso vai cada vez sendo de maior quantidade, porque ele vai desenvolvendo um dos fatores que o DSM fala de diagnóstico, aí ele vai desenvolvendo uma certa... Oh, meu Deus. Tolerância? Tolerância, exatamente. Ele vai desenvolvendo tolerância. Essa angústia, essa depressão que ele fica, se alia à abstinência. Então, ele começa a ter crise de abstinência e um comportamento muitas vezes violento, muitas vezes depressivo, né, de várias formas, e aí, para sair disso, ele vai para o outro extremo. Então, ele acaba sendo uma pessoa extremada. O 880? É o 880. Então, assim, não vai me dar o dinheiro que eu estou pedindo? Então, vou embora de casa. Então, eu vou quebrar tudo. Sabe esse tipo de coisa? Eu cansei de ver pais reféns de filhos. Filho que batia em pai e mãe para pegar dinheiro para ir a droga. Quando não era pior. Então, assim, a sociedade não quer ver isso. Complicado. Oi, pai Jorginho. Meus queridos, olha estamos lá, estourando o tempo. Temos 10 minutos. Nossa, mas é muito rápido isso daqui, Esther. E voou. É porque a gente fica batendo papo, ó. Papo bom passa rápido. É verdade. Mas você vem semana que vem falar comigo de novo? Venho. Amanhã a gente conversa sobre algumas pautas aí. Tá bom. E aí a gente volta a falar. E se ficou alguma dúvida, eu peço para os nossos ouvintes aí mandar a pergunta que a gente responde segunda que vem. Isso mesmo. Mandem suas perguntas, façam seus comentários, curtam esse vídeo, curtam a página do PDT Axé, para que você sempre acompanhe as nossas lives, os nossos assuntos. Mande mensagens em inbox. Não quer fazer comentário público? Manda mensagem
que aí a gente vem e fala do tema, não tem Se problema. alguém precisar de ajuda, ó, meu telefone, Olha meu aqui WhatsApp tá aí. o telefone do Carlos, Pode entrar em contato direto comigo. aparecer. Vai ser um Coloca prazer o poder telefone ajudar, pra viu? gente, o telefone e o e-mail do Carlos. Aí, ó. Qualquer Isso. coisa, liguem, mandem Isso. WhatsApp, mandem e-mail, viu? Pode Tá bom? mandar, manda Anotaram no aí? zap mesmo que eu respondo. Precisar de Então, algum conselho, de alguma posição aí, pode. Ou se precisar só de alguém que te ouça, pode entrar em contato comigo. Carlos, obrigada de novo por você vir. Você aguenta mais uma live comigo? Obrigado semana que você, vem? Esther. É um amor, A louca adoro das falar contigo. perguntas? Tenha força. Pode que você vai perguntar, eu acho que você conseguir, tá? pergunta até pouco. Ai, não, porque você vai falando, eu vou pensando aqui no tema, ó, minha cabeça, os carinhas da minha Eu acho que cabeça, você muito pergunta até louco, pouco. eles ficam processando, entendeu? Carlos, obrigada pela sua Tá paciência, viu, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua Beijão, disponibilidade. obrigado, Pai Jorginho. Pai Jorginho, obrigada, querido, Até de segunda novo. que vem. Por nada, crianças. Estamos aí Um juntos. beijo a sempre. todos, viu? Boa